Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar você aqui que nos acompanha hoje, domingo, dia do Senhor, neste tempo pascual, este terceiro domingo do tempo da Páscoa. Com alegria, sempre no dia do Senhor, que é hoje, no primeiro dia da semana, o dia que Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. E com muita alegria, sempre mais, podemos celebrarmos este dia, dia do Senhor, e também o dia de nos encontrarmos com nossas famílias, dia de descanso. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Na liturgia, o Senhor vem ao nosso encontro e nós vamos até Ele. Ele caminha ao nosso lado, nos escuta, nos ensina e partilha a sua vida conosco. Deixemos sua palavra agir continuamente em nós, atualizando nesta celebração o pedido dos discípulos de Emaús. Fica conosco, Senhor. Oremos, ó Deus, a ressurreição de Jesus é a fonte de vida nova. Por isso, nós os pedimos que este vosso povo, povo de filhos e filhas de Deus, viva alegre na esperança da ressurreição final, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos, propriamente dito, hoje no qual celebramos o terceiro domingo da Páscoa, neste ano A, nós apresenta um dos relatos então mais bonitos e que já vivenciamos, se eu não me engano foi essa semana em que passamos, mas retomamos a esta parte do Evangelho. Os discípulos de Emaús. Esta liturgia, propriamente dita, é uma verdadeira catequese sobre como reconhecer a presença de Cristo quando nos sentimos desanimados ou sem esperança. O Evangelho de hoje, segundo São Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 15. 2 discípulos, então, foram de Jerusalém. Jerusalém, que representa o lugar da dor, da cruz e do fracasso aparente. Eles caminham para Emaús, que simboliza a volta à vida comum, mas com o coração carregado de tristeza. Você pode acompanhar todo o Evangelho enquanto a gente faz junto a reflexão, Então, a mudança para este formato da reflexão é para que você possa ler o Evangelho e escutar junto a reflexão. Então, eu recomendo que você pause, leia o Evangelho e daí retorne junto para escutar a reflexão. O desconhecido, então, que se aproxima. Jesus caminha com eles, mas eles não o reconhecem. Muitas vezes, Deus está ali, presente em nossas crises, mas nossos olhos estão impedidos de vê-lo, porque estamos focados apenas no problema. Porque estamos presos naquele momento e não olhamos para os lados. Não olhamos para a frente, só olhamos aquele determinado ponto. Muitas vezes até um olhar para trás, assim a gente diz, Porque o olhar para trás geralmente é um erro. Porque geralmente quem olha para trás olha para o passado, fica preso naquele lugar que às vezes não deve voltar, Então, eles estão ali tão presos na sua mente humana, propriamente dito, usando essas palavras, Porque eles se esquecem de olhar o espiritual, de olhar todos os milagres que Jesus fez. E muitas vezes somos nós também,
Quantas vezes, quantos milagres não aconteceram em nossa família, em nossa vida, e nós não percebemos a presença de Jesus ali. Porque estamos, às vezes, focados em um problema que apareceu. Ou pensando em um problema futuro, que nem aconteceu ainda, né? Jesus começa explicando as Escrituras. Ele mostra que a dor e a cruz foram um erro, mas parte não foram um erro, perdão. Estava lendo apressado. A cruz não foram um erro, mas parte do plano de amor de Deus, parte do mistério de amor. O coração deles começa, entre aspas, a arder. A Bíblia é a chave para entender a nossa própria história. A própria palavra de Deus, faladas aos antepassados, faladas a nós, é um convite e uma abertura. É também um meio de sermos transformados. Um meio de percebermos a presença de Deus em momentos que parece que Deus nos abandona. Porque este evangelho propriamente dito nos traz isso, né? Eles focaram tanto num problema terreno que não perceberam a ação divina no meio deles. Uma fala deles: fica conosco, pois a noite vai caindo. Este convite é crucial. Deus respeita a nossa liberdade. Ele só entra se abrirmos a porta. Jesus é reconhecido no partir do pão. É o gesto da entrega, da partilha e da própria Eucaristia, que é o mistério eterno de amor. Às vezes, com os nossos olhos humanos, não podemos perceber a presença real de Jesus na Eucaristia, mas com o olhar da fé. E olhar também para o quanto de milagres já aconteceram. Lembro de um milagre de Lanciano, acho que é assim que se pronuncia, mas existem vários milagres eucarísticos. Você pode pesquisar na internet. A ciência não consegue explicar. E muitos milagres aconteceram em momentos que muitos duvidavam da presença real de Jesus na Eucaristia. No momento em que reconhecem, ele desaparece, porque ele agora vive dentro deles. Ele agora vive na Sagrada Eucaristia. Jesus, que ali já tinha passado, já tinha morrido na cruz, como dizia o plano de Deus, já tinha ressuscitado e já estava à direita de Deus Pai. Mas ele ainda veio, porque ele viu que muitos ainda não estavam firmes no propósito que ele deixou. E Jesus ainda, por meio da Eucaristia, por meio dos santos e santas, continua nos chamando a ter uma fé verdadeira, a ter uma disposição a abrir o nosso coração para que o próprio Deus entre em nossas vidas. A segunda leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 17 ao 21, São Pedro nos lembra que a nossa fé não é baseada em coisas passageiras, como o próprio sentimento, ou, como ele disse, como ouro ou prata. O sangue do Cordeiro, fomos resgatados pelo sangue precioso de Cristo, e isso nos dá um valor infinito a cada ser humano. E eu lembro da frase de Santo Agostinho. Convido também a estudar um pouco da história de Santo Agostinho, o seu processo de conversão, né? Mas queres saber teu valor? Olha para a cruz, tu vales um Deus crucificado. Pedro explica que a ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa confiança. Se Deus o ressuscitou dos mortos,
Não há nada que possa nos derrotar definitivamente. Não há nenhum mal que possa nos vencer, se temos a verdadeira fé e confiança no Senhor. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Somente vós sois meu Senhor, nenhum bem eu posso achar fora de vós. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Que lindo salmo. Não vou parar nele, né? Porque senão a gente usa muito tempo, né? Mas a primeira leitura, a leitura dos Atos dos Apóstolos, né? No tempo da Páscoa sempre em sua maioria, Novo Testamento e principalmente Atos dos Apóstolos e uma carta específica. Nesse caso, se eu não me engano, a carta de São Pedro, que eu acho que é a específica. Sim, é a carta de São Pedro, específica para este ano litúrgico. Vemos Pedro, agora cheio do Espírito Santo, fazendo o seu primeiro grande discurso em Jerusalém. O mesmo Pedro que negou Jesus por medo, agora proclama com autoridade: a este Jesus, Deus o ressuscitou. Pedro afirma que não era possível que a morte segurasse Jesus, e a ressurreição é a resposta de Deus à injustiça dos homens. Então, para bem rezarmos este domingo, onde está o nosso Emaús, né? Para onde nós fugimos quando as coisas dão errado na nossa vida de fé ou na nossa família. Devemos lembrar que Jesus faz o caminho da fuga junto com você para te trazer de volta. Jesus está ali sempre conosco. Mesmo que nós abandonemos a Deus, Deus está ali junto de nós. Deus envia seus anjos para manter o cuidado de nós, mesmo que muitas vezes nós abandonemos a Deus. O nosso coração arde ou está frio? Como está a nossa relação com Deus? Como está a nossa relação com Jesus, com Nossa Senhora, com os santos, com os nossos irmãos e irmãs de comunidade, com a leitura da palavra de Deus, seja na Bíblia ou em livros de santos e santas, como o Diário de Santa Faustina? A gente lê estes livros espirituais de fé como um simples livro, uma simples revista? Ou deixa que Jesus, pelo Espírito Santo, explique a nossa vida através dela? Às vezes, uma leiturinha de um pedacinho de um livro, que nem o Diário de Santa Faustina, ou a própria Bíblia, pode transformar o nosso dia. Pode nos dar a resposta que muitas vezes precisamos. Reconhecer Jesus no próximo. Jesus se manifestou na forma de um caminhante comum. Nós conseguimos ver a presença do ressuscitado nas pessoas comuns que cruzam o nosso caminho, especialmente as que sofrem? Ou, que eu mais gosto de pensar, nós conseguimos crer verdadeiramente na presença real de Jesus na Eucaristia? Lembro que após a comunhão, Cristo está com cada um de nós. Pela hóstia que comungamos, pelo próprio corpo e sangue, alma e divindade do Cristo que se faz presente na Sagrada Eucaristia. Então, a liturgia deste domingo nos ensina que a missa é o modelo do caminho de Emaús. Primeiro ouvimos a palavra, que faz o coração arder. Depois partimos do pão, que abre os nossos olhos. E uma vez alimentados, não podemos ficar parados. Precisamos voltar para a comunidade e anunciar: o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Rezemos assim:
Senhor Jesus, quando a noite do desânimo cair sobre mim, fica comigo. Abra os meus olhos para que eu te reconheça no partir do pão e na dor do meu irmão. Que o meu coração arda com a tua palavra. Amém. Senhor Jesus, quando a noite do desânimo cair sobre mim, fica comigo. Abre os meus olhos para que eu te reconheça no partir do pão e na dor do meu irmão. Que o meu coração arda com a tua palavra. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, de todos os santos e santas, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos um abençoado domingo, uma abençoada semana. Nos encontramos amanhã para a reflexão diária da Palavra de Deus. Glorifiquemos a Deus com nossas vidas, permaneçamos na paz do Senhor e Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com quem necessita da Palavra de Deus. E peço perdão porque acredito eu, que ficando meio gripado. A minha voz não está saindo muito legal e volta e meia meu nariz não está muito bom não. Mas rezemos.